Boa tarde para a galera aqui do presencial, boa tarde também para o pessoal de casa aí que está acompanhando a aula pelo online. Faz bastante tempo que a gente não se via, né? Foi antes da virada do ano e agora, que dia é hoje? Dia 8 de fevereiro, se eu não estou enganado, né? A gente passou aí, bem dizer, quase 40 dias sem se ver. Sentiram minha falta? Duvido, que mentira, quanta falsidade de vocês, hein? Eu senti a falta de vocês, principalmente na hora que eu fui receber o meu pagamento esse mês, sabe, que não tinha aula dada. Falei, caramba, viu, mas que falta que fez encontrar aquele pessoal na sala de aula. Bom, pessoal, brincadeira, hoje é a nossa última aula de Direito Administrativo aí para esse módulo da Polícia Civil do Paraná. Essa chegada minha aqui hoje aqui me deu um susto, porque eu vejo que no presencial o efetivo dos alunos ele baixou bastante. Quando isso acontece, geralmente o aluno que pagou o curso, né, ele vai falar o seguinte quando ele encontra o professor: você, pô, por que não foi para aula? Não, professor, estou vendo a aula de casa do online. Para quem só tem o online, eu acredito que esse é o padrão mesmo. Para quem tem o presencial e tem o online, eu acredito que a ausência na sala de aula não caracteriza estar vendo aula em casa no online em 90% dos casos. Não vou generalizar também. Tem aquelas eventualidades do aluno que é do presencial, mas por algum motivo ele não pôde vir para a aula e aí ele pegou e ficou vendo a aula pelo online. Eu acho interessante, pessoal, a gente observar isso, ainda mais vocês que estão aí se preparando para esse concurso, para tirar motivação nisso, tirar força, para poder continuar correndo atrás desse objetivo aí. Primeiro, tem que ter muita perseverança, porque a gente tinha expectativa desse edital sair até o final do ano de 2016, virou 2017 e o edital não saiu. Saiu um concurso para a Polícia Científica do Paraná. E como não tem prova para fazer, é meio natural o concurseiro ele se vê um pouco desmotivado, né? Pô, não tenho prova para fazer. Mas olha só, esse pessoal que desmotiva nessa altura do campeonato vai ficar para trás, pessoal. A verdade é essa. A gente não estuda com base no edital aberto ou porque surgiu uma notícia que vai sair um edital somente. A gente estuda até passar. Qualquer um pode pegar e virar um policial civil do Paraná ou assumir qualquer outro cargo, desde que, é claro, essa pessoa preencha os requisitos básicos exigidos em lei e que ela tenha determinação para correr atrás desse objetivo aí. Então pensa assim, principalmente a galera do presencial, antes a sala estava cheia, agora a sala deu uma diminuída, aquele pessoal que não tem vindo para a aula, provavelmente é um concorrente a menos, é uma pessoa a menos para a gente se preocupar aí. Ah, mas fulano mandava bem pra caramba, agora parou de estudar porque está desmotivado. Então, quando chegar o dia da prova, você vai atropelar esse fulano que mandava bem pra caramba. Eu, por exemplo, já mandei bem pra caramba em concurso público. Minha história como concurseiro mostra isso. Mas se eu fosse pegar e me inscrever nesse concurso da Polícia Civil do Paraná de cara limpa, sem estudar nada, só com base na bagagem que eu já tenho, o que ia acontecer? Eu ia gabaritar a prova de Direito Administrativo, eu acho que eu ia fazer uma prova de Português mediana, uma de Constitucional mediana, ia fazer uma prova de Processo Penal ruim, uma prova de Penal ruim, ia reprovar nesse concurso aí. Fora as outras matérias, acredito que eu deixei de citar várias matérias aí que eu nem sei se tem no edital. Informática, por exemplo, tem? Tá, essa daí eu ia zerar ela, a não ser que caísse uma pergunta tipo assim, exemplo de redes sociais, alternativa A, Facebook, B, vírus, alternativa C, hardware, alternativa D, software, essa daí eu ia acertar, Facebook, é rede social. Agora, qualquer outra pergunta eu erraria. Tem também História e Geografia do Paraná, é ou não é? Eu só ia acertar aquela pergunta que fala assim, não sei o que é Araucária. Caiu Araucária lá em alguma alternativa e a resposta correta para falar da geografia do Paraná. O restante eu não sei nada, eu não sei nem o que significa geografia, pessoal. Vou fazer uma confissão para vocês. Durante a minha formação, durante o meu colégio, todos os professores que eu tive de geografia, eu posso falar, eles eram muito ruins, ou melhor, elas eram muito ruins. Não me dava vontade nenhuma de estudar aquela matéria lá. Agora eu não vou pegar para meter o pau nas minhas professoras do passado, não. Tive professor bom em história, matemática, português, ciências, em um monte de matéria. Mas geografia foi uma tragédia. Eu já não tinha interesse na coisa, o professor era ruim, imagina o que acontecia. Entrava na sala, presente, professor, ia jogar ping-pong. Isso aí, dá licença aí, professora. Ia jogar ping-pong, gabaritava na mesa de ping-pong.
Bom, pessoal, vamos seguir agora vendo os tópicos que faltam para a gente terminar esse módulo. Hoje a gente vai terminar a responsabilidade civil do Estado e a gente vai falar também de serviço público. Bom, antes disso, deixa eu fazer uma observação também. Eu pedi para disponibilizar na área do aluno, né, tanto para os alunos do presencial quanto para os alunos do online, uma apostila com todo o conteúdo que a gente viu para trás de direito administrativo e com o conteúdo que a gente vai estar vendo na aula de hoje. Essa apostila, ela ficou um pouquinho grande, ela vai ter 144 páginas, então ela tem 144 páginas, então fica a critério de cada um decidir ou não pela impressão. Eu acredito que a impressão ela é legal para poder estar lendo ali, tem hora que você não está afim de ver aula, por exemplo, você lê a matéria ali, também é uma forma de você fixar o conteúdo. Detalhe, eu acredito muito em ler, eu acho que ler é top para a gente aprender as coisas. Minha filha mesmo, ela faz sempre uma piadinha comigo que ela fala que se falar comigo eu não entendo. Se eu ver uma explicação de alguma coisa eu não entendo, mas se você escrever aquilo lá eu entendo. E é verdade, teve uma vez que a gente viajando, um primo meu, mas ele explicou o caminho umas 10 vezes falando. Nada. Ele tentou desenhar um mapa, nada. Na hora que ele escreveu assim, você vai na rua tal, até a rua tal, aí você vira lá e não sei o que. Aí eu consegui pegar e acertar o caminho numa boa. Então a característica de cada um, né? Agora sim, vamos lá, pessoal. Na aula passada, a gente começou a tratar da responsabilidade civil do Estado e a gente falou da teoria do risco administrativo. Segundo a teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil do Estado é o quê? Faz um mês que a gente não vê esse assunto. É o quê? Objetiva ou subjetiva? Objetiva. A responsabilidade civil do Estado é objetiva com base nessa teoria porque não é necessária a comprovação de dolo e culpa da pessoa que praticou a conduta que gerou a responsabilidade do Estado. Ou seja, não é necessário provar dolo e culpa do agente público que praticou a conduta que causou um prejuízo para o particular e que gerou a responsabilização do Estado. Aí é importante a gente lembrar também que quando a gente estudou a teoria do risco administrativo, a gente viu que lá existia causas excludentes da responsabilidade civil do Estado e também causas atenuantes. É importante lembrar disso. Daqui a pouco a gente vai ver por quê. A gente finalizou o estudo da teoria do risco administrativo. Agora a gente vai para a próxima teoria, que é a teoria da culpa administrativa. A regra mais difícil dessa teoria é decorar a quantidade de nome que tem para expressar a mesma coisa. No lugar de teoria da culpa administrativa, pode aparecer o nome teoria da culpa anônima, é o mesmo, vai dar na mesma teoria, ou então teoria da falta do serviço, também é a mesma teoria. Eu acho difícil cair isso que eu vou falar agora na Polícia Civil do Paraná, mas aí o que acontece? Já aconteceu da teoria da falta do serviço, né, que é a mesma de qualquer outra aqui, aparecer em prova com nome em francês, porque essa teoria vem da França. Aí você fala, meu Deus do céu, agora eu vou ter que saber francês para fazer a prova. Olha só, pessoal, quando eu era moleque, brincava de falar francês com a minha irmã, né? Minha irmã é quase da minha idade, e a gente fazia assim, a gente sempre colocava um E no final de qualquer palavra, né? Então, com base nessa ideia, como que seria o nome de teoria da falta do serviço? Seria teorie de faute de service. Já era. Vai dar certo. Você vai ler assim na sua prova, faute de service. Pronto, não precisa descabelar não. É a teoria da falta do serviço. No decorrer do estudo, a gente vai entender por que desses nomes. Todos eles têm uma explicação. Então vamos lá. Essas teorias aqui, elas representam uma exceção quando o assunto é responsabilidade civil do Estado. Lembrando que a regra é a teoria do risco administrativo. E com base nessa teoria aqui, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva. Então aqui, responsabilidade civil subjetiva. Quando eu tenho uma responsabilidade civil objetiva, essa responsabilidade é caracterizada só por elementos objetivos. Quando eu tenho uma responsabilidade civil subjetiva, ela vai ser caracterizada por elementos objetivos e elementos subjetivos. Então vai ficar assim a coisa. Que a gente vai ter dois grupos de elementos. Elementos chamados de objetivos e os elementos subjetivos.
Os elementos objetivos são aqueles relacionados ao evento que acarretou o prejuízo de um particular, enquanto que os elementos subjetivos estão relacionados à intenção de quem praticou a conduta que veio a causar um prejuízo para um particular. Bom, elemento objetivo, a gente sabe quais são eles, a gente viu eles no estudo da responsabilidade civil objetiva. Aqui a gente vai ter conduta, resultado e nexo causal. Indo por partes, a conduta que caracteriza a responsabilidade subjetiva do Estado é uma omissão do Estado. Acredito que essa aqui é uma das regrinhas mais importantes dentro desse assunto. Omissão do Estado. Como assim omissão do Estado? O Estado tinha o dever de prestar um serviço público ao administrado e ele falhou na prestação desse serviço. Então essa omissão, ela decorre da falta da prestação do serviço público. Aqui fica explicado por que o nome teoria da falta do serviço. O Estado tinha que prestar o serviço e não prestou. Aí uma observação, pessoal. Quando a responsabilidade é objetiva, a gente está diante de situações que, em regra, a conduta é uma ação de um agente público. Quando a responsabilidade é subjetiva, a gente tem uma omissão do Estado. Então vamos organizar com base nesse negócio de ação ou omissão. Se for ação, responsabilidade objetiva. Se for omissão, responsabilidade subjetiva. Mas tem uma exceção para essa regra que a gente viu na aula passada. Qual é a exceção? Quem lembra aí? Complicou, hein? Quando o Estado está no papel de agente garantidor, quando ele tem o dever de proteger a integridade física de alguém, a responsabilidade do Estado vai ser objetiva, seja diante de ações ou de omissões. Vocês podem olhar no caderno de vocês que está registrado isso aí. Então, responsabilidade objetiva para ação, responsabilidade subjetiva para omissão e, se for caso do Estado ser o agente garantidor, no caso, por exemplo, dos presos, né? Quando um preso é vítima de algum atentado dentro da prisão, atentado cometido por outro preso, aí o dever de indenizar do Estado também entra na modalidade de responsabilidade civil objetiva. Olha como que é a coisa, né? A falta de informação da sociedade. Eu dou aula de Direito Administrativo faz uns 6 anos. Acredito que muito antes de eu dar aula de Direito Administrativo, a regra já era dessa forma. Aí em janeiro, né, teve um negócio de preso ficar matando presa aí, e a sociedade ficou horrorizada com o dever que o Estado tem de indenizar os familiares dos presos que foram vítimas lá de assassinato, de alguma agressão dentro da rebelião, mas o Estado não tem o dever de indenizar a vítima. Pessoal, a regra infelizmente é essa mesmo, a vítima está ferrada, o preso está protegido pelo Estado aí, porque o Estado, segundo o Supremo Tribunal Federal, tem esse dever aí, né? Até quando vai ser assim, eu não sei. Podia essa regra mudar em breve, né? Protege a vítima do crime, não o criminoso. Continuando, um detalhe, vamos dar exemplo da coisa. Que situação aí que a gente poderia ter uma omissão do Estado causando prejuízo para um particular? Pessoal, o melhor exemplo é buraco em asfalto. Pensa assim, o Estado ele tem o dever de manter o asfalto adequado, né? Um asfalto que dê para a gente trafegar nele aí dirigindo um veículo sem estar passando em cima de um buraco e danificando o nosso veículo. Vamos imaginar, pessoal, que tenha uma norma que apresente um prazo para o Estado fazer a manutenção das vias públicas. Vamos supor que esse prazo seja de 1 ano. Pelo menos uma vez por ano o Estado tem que fazer um recapeamento do asfalto aí, onde for necessário, é claro. Se dentro desse 1 ano o Estado deixar de fazer esse recapeamento e alguém passar em cima de um buraco, essa pessoa não tem o direito de ser indenizada porque a gente está dentro do prazo que o Estado tem para fazer o recapeamento. Agora vamos supor que o Estado perde o prazo para fazer a manutenção do asfalto. Passou 1 ano, ele não fez a manutenção, aí apareceu um buracão lá na rua, o cidadão foi passar com o carro naquele buracão e danificou o carro. Nesse caso, o cidadão tem direito de ser indenizado pelo Estado, porque a omissão do Estado na manutenção da via
é que fez aquele buraco continuar ali e que fez com que o cidadão passasse por cima do buraco e danificasse o seu veículo. Resultado. O resultado vai ser o dano patrimonial ou moral sofrido pelo particular. O nexo causal vai ser a ligação entre a conduta e o resultado. Então a gente tem que pensar assim, ó. A conduta gerou o resultado. A conduta foi a falta da prestação do serviço. Devido à falta da prestação do serviço, é que um particular sofreu dano patrimonial ou moral. Logo, se o Estado tivesse prestado o serviço, o cidadão não teria sofrido aquele dano patrimonial ou moral. E aí a gente vai para os elementos subjetivos, que envolvem a intenção de quem tinha o dever de prestar o serviço. O elemento subjetivo aqui vai ser o dolo ou a culpa de quem tinha o dever de prestar o serviço. Quem tinha o dever de prestar o serviço? O Estado. O Estado é pessoa física ou pessoa jurídica? Pessoa jurídica. Então, o que isso tem a ver? Vamos lá. Então, dolo ou culpa do Estado. Olha os outros dois nomes que a gente tem para a teoria. Teoria da culpa administrativa. A culpa não é de uma pessoa física específica. Não dá para culpar o prefeito que não mandou fazer a manutenção do asfalto ou para culpar o agente público que tinha que ir lá fazer aquela manutenção e não fez. A culpa é da administração pública como pessoa jurídica. É o Estado culpado e não um agente público. Teoria da culpa anônima. Por que culpa anônima? Porque tirando o fato de eu poder falar que a culpa é do Estado, eu não posso nominar nenhum agente público como culpado pelo prejuízo sofrido pelo particular. Então, olha só, a conduta mostra pra gente o porquê do nome teoria da falta de serviço, enquanto que o elemento subjetivo dolo ou culpa mostra o porquê do nome teoria da culpa administrativa ou teoria da culpa anônima. Lembrando aí, básico para quem estuda para a área policial, no dolo, o Estado age com intenção de causar prejuízo para alguém. É difícil conceber isso, né? O Estado com intenção de prejudicar alguém. E na culpa, o Estado não tem intenção de prejudicar ninguém, mas por alguma negligência, imprudência ou imperícia, alguém acaba sofrendo algum tipo de prejuízo. Até aqui tá fácil. Causas excludentes da responsabilidade civil subjetiva. Aqui a gente vai ter os eventos imprevisíveis. E vão entrar como eventos imprevisíveis o caso fortuito, a força maior. Aí lembrando, né, que parte da doutrina considera caso fortuito ação humana e parte da doutrina considera força maior fenômenos da natureza. Essa regra ela não é pacífica, mas vamos partir desse posicionamento aí. Ainda assim, eu vou colocar outras hipóteses que se enquadram como caso fortuito e que se enquadram como força maior para ficar bem reforçada a regra na nossa cabeça. A gente pode colocar aqui atos de terceiros. A gente pode colocar atos de multidões e a gente pode colocar aqui também fenômenos da natureza. Você tinha falado? Culpa exclusiva da vítima não dá para entrar aqui não. Aqui não, culpa exclusiva da vítima não. Fala assim, a vítima mirou o buraco no asfalto para passar em cima dele, assim, ela é culpada disso, mas ela não é culpada do buraco existir. Então aqui a gente pega somente esses eventos imprevisíveis. Agora olha só, uma relação interessante. Um fenômeno da natureza, ele pode excluir o dever do Estado em indenizar o particular, mas ele também pode ser o causador do dever do Estado em indenizar o particular. Como assim? Vamos lá. A gente viu que a conduta é uma omissão do Estado, que ele faltou com a prestação do serviço.
Se o Estado deixa de prestar o serviço, de fazer manutenção de vias públicas e junto com isso vem várias chuvas, naturalmente essas chuvas vão aí ser um item que vão como que é que eu perdi a palavra aqui? Que vão auxiliar a surgir um buraco no asfalto. A gente sabe que chuva ajuda a provocar isso aí. Então imagina aquela situação, verão tem aquela chuvinha de verão que cai, bem dizer, todo dia, é uma chuva forte, mas que não demora mais do que 20 minutos, geralmente dá uma alagadinha em um lugar ou outro, mas não é suficiente para fazer um mega buraco no asfalto, né? A não ser que o Estado fale com a parte dele. Nesses casos, a chuva, apesar dela potencializar o perigo de buraco no asfalto, ela não vai entrar como uma situação que exclui a responsabilidade civil do Estado. A chuva ela vai entrar como uma situação que cria a responsabilidade civil do Estado. Mas detalhe, nesse caso a chuva tem que estar somada com a falta da prestação do serviço. O CESP já cobrou em uma questão de prova o seguinte: a responsabilidade civil subjetiva pode decorrer de fenômenos da natureza? Vamos lá, pensa assim comigo, para matar essa questão é fácil. Fenômeno da natureza é ação do Estado? Se não é ação do Estado, não entra a responsabilidade objetiva. Então sobrou o quê? Responsabilidade subjetiva. Quando um fenômeno causa responsabilidade civil do Estado, vai entrar aqui. Agora então fica aquela situação, quando que um fenômeno da natureza exclui a responsabilidade civil do Estado? Pessoal, imagina que o Estado deixou de fazer a manutenção de uma determinada via pública, ele falhou com a prestação do serviço, e aí vem uma chuva. Mas não é qualquer chuvinha, não estou falando mais da chuvinha de verão, eu estou falando de uma chuva que fizeram até um filme a respeito dela, e detalhe, deram um capítulo novo para a Bíblia. Quando foram falar dessa chuva, reescreveram a Bíblia. Essa chuva chama O Dilúvio, parte 2. A chuva começou e ela não para mais. Está chovendo um dia, está chovendo 2, está chovendo 3. Ninguém sabe quando aquela chuva vai parar e a chuva está pesada. Num cenário desse, mesmo que tivesse aí o Estado tomado as precauções devidas, ele não ia conseguir diminuir os impactos dessa chuva. Então, nesse caso, não haverá responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil do Estado só vai existir em decorrência de fenômenos da natureza caso a atuação do Estado tivesse o efeito de diminuir o impacto desse fenômeno da natureza. Então, vamos lembrar disso aí. E aí, para a gente fechar essa teoria da culpa administrativa, a última observação, coloca aí no caderno, não existe causas atenuantes. Não existe causas atenuantes. Próxima teoria é a teoria do risco integral. Essa teoria aqui, ela é uma exceção da exceção. Lembrando que, em regra, a gente tem a teoria do risco administrativo. Depois, como exceção, a teoria da culpa administrativa. E a exceção da exceção é a teoria do risco integral. Por essa teoria aqui, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Aí você fala, opa, mas a responsabilidade não é objetiva quando usa a teoria do risco administrativo? Por que na teoria do risco integral a responsabilidade é objetiva? Porque ela é objetiva também. Até, no meu ponto de vista, a responsabilidade civil do Estado, quando cai essa teoria aqui, ela seria mais do que objetiva, seria super objetiva. Se eu não estou enganado, no material que eu disponibilizei para vocês, deve estar até escrito lá, que na minha opinião o negócio é super objetivo.
Agora eu não tenho certeza, mas eu lembro que em uma das matrizes eu coloquei isso aí. Detalhe, em prova nunca vai cair superobjetiva, nunca vai cair. Ou vai falar que é objetivo ou vai falar que é subjetiva. Mas aí vem aquela questão, se nessa teoria a responsabilidade é objetiva e na teoria do risco administrativo a responsabilidade também é objetiva, qual é a diferença de uma para outra? É bem simples. Enquanto na teoria do risco integral existe, enquanto na teoria do risco administrativo existe causas excludentes e atenuantes, nessa teoria não tem causa excludente e nem atenuante. Então qualquer situação que se enquadrar nessa teoria vai acarretar o integral dever do Estado de indenizar os prejudicados. Então aqui não existe causas excludentes ou atenuantes. É por causa disso que eu considero essa teoria aqui como sendo fonte de uma responsabilidade superobjetiva do Estado. Na outra ainda tem causa excludente e atenuante, nessa aqui não tem nada. Aí para a gente matar o assunto vem a seguinte questão, né? Quando que essa teoria vai ser aplicada? Essa teoria é aplicada em raríssimas situações. A gente vai colocar aqui as hipóteses de cabimento dela. Como? Usina nuclear, entra aqui. Danos nucleares. Ataque terrorista em aeronave. Detalhe, hein, não é qualquer ataque terrorista, tem que ser um ataque terrorista em um avião. Ataque terrorista em aeronave, danos ambientais. Olha só, vamos explicar um pouquinho a coisa, dano nuclear. Pessoal, usina nuclear é um negócio que não pode explodir não pode ter problema com usina nuclear. Não pode explodir, não pode vazar radiação a um nível que seja muito nocivo para a saúde das pessoas. O Estado tem que dar um jeito de controlar essas situações aí para que elas não venham a acontecer. Aí vamos imaginar que vai uma excursão de pessoas visitar uma usina nuclear e junto naquela multidão lá está uma criatura tipo o Joelso. Quem que é o Joelso? Vamos lá, o Joelso era um colega que eu tinha quando eu tinha uns 14 anos de idade. Uma vez eu e o Joelso a gente foi num circo e a gente estava vendo os animais na jaula do circo. Aí tinha um leão, né, bem perto da jaula, assim, o leão dormindo. Leão, tigre, esses bichos vivem dormindo, né? O negócio deles é dormir. Ou tá comendo ou tá dormindo. Dois bichinhos sem vergonha, né? Aí tava lá o leão dormindo, aquele sonho legal. O Joelso virou para mim e falou: Facchini, quanto você me paga para eu dar um tapa na cara do leão? Eu falei: rapaz, eu pago tua entrada no circo, né? Ele: então demorou, meu irmão. E meteu o tapão na cara do leão. Ele deu mesmo. O leão deu uma mexida lá com a mão, lá uma patada que quase arrancou fora o braço do Joelso, mas não arrancou não. O Joelso, aquele milésimo de centímetro ali que salvou a vida do Joelso, né? Então, vamos supor que você tem um colega tipo o Joelso está lá visitando a usina nuclear com você e ele vê um botão em um lugar escrito assim: não aperte, risco de explosão ou de vazamento de radiação. Aí o Joelso vira para você e fala: quanto você me paga para eu apertar aquele botão? Duvido que explode, não é possível que explode. Aí você, para botar uma pilha, ainda pega e manda, né? Ó, Joelso, eu te pago a entrada aqui da visitação à usina, né? O Joelso demorou, não precisa muito para emocionar ele. Ele vai lá e aperta o botão. Na hora que aperta o botão, acabou a tua história, a história do Joelso e de todo mundo que está em um raio de 50 quilômetros daquela usina nuclear. Vamos supor aí que essas pessoas que morreram, que ficaram muito doentes, né? Primeiro caso dos que morreram. Os que morreram deixaram herdeiros. Se eles deixaram herdeiros, esses herdeiros têm o direito de serem indenizados pelo Estado. E o Estado não pode alegar que a culpa era do Joelso, porque a culpa é do Estado. Como que o Estado pega e inventa um botão dentro de uma usina nuclear que tem o poder de explodir a usina nuclear e deixa aquilo exposto ao público?
Se eu fosse a pessoa que planejou, que desenvolveu essa usina nuclear, um botão desse ia ficar dentro de um cofre, que ia estar dentro de outro cofre, que ia estar dentro de outro cofre, que para abrir cada um desses cofres ia precisar de impressão digital, visualização de retina, de umas 10 pessoas diferentes, e que tudo isso teria que ser verificado umas 30 vezes antes daquele botão ser acionado. Então o Estado falhou. Ele tinha que ter tomado as medidas cabíveis e não ter deixado isso para o administrado. A mesma coisa quando ocorre ataque terrorista em aeronave, quando a gente vai embarcar em um avião, tem um monte de procedimento que a gente tem que passar lá para garantir a segurança do avião, e acredito que terrorista também tem que passar por aquilo. Então, se eu passo por um pórtico detector de metal, eu não posso estar armado? Como que o terrorista me entra com bomba dentro do avião? Como que o terrorista me entra com um fuzil dentro do avião? O detector de metal também era para descobrir que o terrorista estava portando esses objetos, é ou não é? Então, como o Estado tem que fiscalizar essas atividades aí, qualquer prejuízo que decorra dessas atividades vai ser de responsabilidade civil do Estado. Ele que vai ter que indenizar quem foi prejudicado. Matamos as 3 teorias, pessoal. Agora a gente vai falar sobre a responsabilidade civil do Estado e a decretação da prisão preventiva. Então, vou colocar esse tópico aqui. Responsabilidade civil do Estado. Apesar de em prova cair só prisão preventiva, eu vou falar prisão preventiva e prisão temporária. Responsabilidade civil do Estado e a decretação da prisão preventiva e temporária. Essa regra aqui não entra para flagrante, hein? É só decretação da prisão preventiva e da prisão temporária. Quem que decreta a prisão preventiva e a prisão temporária? Juiz. Atos de juízes, em regra, não acarretam a responsabilidade civil do Estado. O juiz ele tem o poder de tomar decisões judiciais sem ficar se preocupando se essas decisões dele vão causar ou não prejuízo para um administrado, porque o Estado não vai ser responsabilizado. Agora, no caso da decretação e da prisão preventiva e da prisão temporária, a regra é um pouquinho diferente. Funciona assim. Se o juiz decreta a preventiva e a temporária de um acusado e essa pessoa é absolvida no final do processo, essa pessoa não tem direito de receber uma indenização do Estado. Agora, se o juiz decretar a preventiva ou a temporária, durante o período da prisão a pessoa sofreu algum tipo de prejuízo e depois a pessoa é absolvida, aí essa pessoa tem direito de receber uma indenização do Estado. Então, onde que está aí o segredo de quando o Estado tem o dever de indenizar aquela pessoa que foi presa e absolvida e de quando ele não tem o dever de indenizar? Está na palavra prejuízo. Se você encontrar uma questão falando, o juiz decretou a preventiva e depois veio a absolvição do acusado e a questão não fala nada de prejuízo, você não deve presumir que a pessoa teve prejuízo, a questão tem que falar que a pessoa teve. Se a questão não fala, você coloca lá que não tem responsabilidade civil do Estado. Agora, se a questão falar expressamente que o acusado sofreu um prejuízo em decorrência da decretação da preventiva ou da temporária, aí esse acusado vai ter direito de receber uma indenização se ele for absolvido. Vocês vão colocar no caderno isso assim, pode escrever. Lembra que eu gosto de ditar? Vamos lá então. Coloca assim. Em regra, a decretação da prisão preventiva ou temporária em regra, a decretação da prisão preventiva ou temporária, com a consequente absolvição do acusado,
não acarreta a responsabilidade civil do Estado. Não acarreta a responsabilidade civil do Estado. Vírgula. Todavia, caso a questão diga expressamente que a decretação da prisão cautelar acarretou prejuízo ao acusado, vírgula, a absolvição deste gera o dever de ser indenizado. A absolvição deste gera o dever de ser indenizado pelo Estado. Beleza, acho que ficou bem claro a coisa, né? Questão falando que teve decretação da preventiva, teve a absolvição do acusado, mas não falando nada de que o acusado sofreu prejuízo, a gente se posiciona dizendo que o acusado não tem direito de ser indenizado, que isso não gerou responsabilidade civil do Estado. Já se a questão falar que teve decretação da preventiva, essa decretação causou prejuízo para o acusado e depois o acusado foi absolvido, aí ele tem direito de indenização, aí vai ter responsabilidade civil do Estado, nesse caso aí. Continuando. Ação de reparação de danos. A gente vai ver o básico aqui da ação de reparação de danos. Ela cai muito pouco. É a ação judicial promovida pelo particular prejudicado contra o Estado para exigir a devida indenização. Então, olha só, a ação de reparação de danos é uma ação em que a gente vai ter, de um lado, o particular que foi prejudicado e do outro lado, o Estado, a pessoa jurídica do Estado. Moral da história, o segredo da coisa. A ação de reparação de danos não pode ser promovida contra o agente público causador do dano. O agente público causador do dano ele vai ser acionado depois, por uma outra ação. Então vamos seguir aí. Não pode ser promovida contra o agente público. E aí, por fim, a última regra que interessa para nós aqui dessa ação é o prazo de prescrição dela. Ou seja, quanto tempo o particular prejudicado tem para processar o Estado e exigir a indenização devida. O prazo que o particular tem para entrar com essa ação aí é de 5 anos. Passados 5 anos, desde quando o evento causador do prejuízo aconteceu, o particular não pode mais processar o Estado, ele vai morrer no prejuízo mesmo. Então, a ação de reparação de danos prescreve em 5 anos.
Energia, guerreiro. Vamos arrumar um café pro guerreiro aí. E aí depois a gente vai ter como último tópico desse assunto a ação regressiva. A ação regressiva é a ação judicial promovida pelo Estado contra o agente público causador do dano ao particular para exigir deste uma indenização relativa àquilo que o Estado pagou ao particular na ação de reparação de danos. Então vamos lá, vamos partir da ideia da responsabilidade civil objetiva. Um agente público praticando uma conduta causa um prejuízo para o particular. Quem vai indenizar o particular não é o agente público, quem vai indenizar o particular é o Estado. O particular ele vai pedir a indenização dele por meio dessa ação de reparação de danos. Então até aí, o agente público causador do dano ele está na boa. Ele causou prejuízo para alguém, mas ele não teve que indenizar ninguém. Só que olha só, se o Estado teve que indenizar o particular, quem que ficou no prejuízo? O Estado. E quem que causou o prejuízo do Estado? O agente público. Então, nesse caso, o Estado vai processar o agente público para exigir dele que ele indenize o Estado relativamente àquilo que o Estado pagou de indenização ao particular prejudicado. Continuando aí, condições para a ação regressiva. Condições para a ação regressiva. Coloca aí, primeira condição. Primeira condição. Ação judicial desculpa pessoal, falei besteira, falei ação, eu queria falar sentença, foi mal. Eu tô esquentando ainda, esqueci como que dá aula, pessoal, vocês desculpem aí. Vamos lá, sentença judicial. Eu vou até esperar esses errorex aí fazer efeito, beleza? Dá aquela sopradinha, já era, com calma, passa o dedo para ver se não manchou o dedo. Sentença judicial transitada em julgado, sentença judicial transitada em julgado, obrigando o Estado a indenizar o particular. Esse Estado é sempre de letra maiúscula, né? É, sempre. A não ser quando se tratar do estado da água, né? Sólido, líquido ou gasoso aí. Mas se for o Estado como administrador de território, aí sempre. Segunda condição.
dolo ou culpa do agente público. Dolo ou culpa do agente público. Aí a gente faz uma observação, pessoal. Se a responsabilidade do agente público depende de ele ter agido com dolo ou com culpa, a responsabilidade do agente público é subjetiva, sempre. Não interessa se a responsabilidade do Estado era objetiva ou subjetiva. Uma coisa é a responsabilidade do Estado, essa é variável, ora ela é objetiva, ora ela é subjetiva. Outra coisa é a responsabilidade do agente público. Essa é sempre subjetiva. Ele tem que ter agido ou com dolo ou com culpa. Pode até pegar e anotar num canto que isso é importante. A responsabilidade do agente é sempre subjetiva. E aí, a última regrinha, a ação regressiva é imprescritível. A ação regressiva é imprescritível. Então, a ação de reparação de danos prescreve, a ação regressiva não. O Estado pode demorar 20, 30 anos para acionar o agente público causador do dano. Vamos lá, eu não falei disso, mas vamos supor que caísse em prova. Eu conto que em outras matérias vocês aprendem um pouquinho da minha e vice-versa. Na minha matéria aprende um pouquinho de outras. Se caísse em prova uma alternativa falando que o agente público que causou prejuízo para o Estado morreu, os herdeiros desse agente público poderiam ser obrigados a indenizar o Estado, sim ou não? Sim. Até o limite da herança recebida. A regrinha básica essa daí, perguntei mesmo só para fins de dar uma testada em vocês aí, estão aprovados no teste. Pessoal, a gente matou responsabilidade civil do Estado. Agora falta o último assunto nosso, que é o assunto serviço público. Eu lamento dizer que o assunto aí, parte dele é complicada, uma outra parte vai ser fácil. A gente já começa na parte mais pedreira. O começo do assunto, assim, dá 3 medos diferentes. Mas tranquilo, depois passa. Serviços públicos. O que é um serviço público? O banco presta serviço público? A resposta é não, o banco não presta serviço público. O poder de polícia é um serviço público? A resposta é, pode ser, pode não ser. Vai depender do posicionamento adotado. Então, primeiro a gente tem que ver o conceito de serviço público. O que é o serviço público? Olha como a coisa começa a complicar. Para definir o que é serviço público, a gente não tem nenhuma norma. Moral da história. Nenhuma norma do ordenamento jurídico fala o que é serviço público. A Constituição Federal fala de serviço público, mas ela não fala o que é. Tem várias leis que regulam a prestação de serviço público, mas nenhuma dessas leis fala o que é o serviço público. E já caiu em prova. Existe no ordenamento jurídico o conceito expresso de serviço público? Não, não existe. Então a gente vai pegar e vai marcar essa regra aí. Não existe no ordenamento jurídico um conceito expresso de serviço público. Agora detalhe, tem uma leizinha, Lei 8987, lei que trata de permissão e concessão de serviço público.
ela tem uma norma que fala o que é um serviço público adequado. Então, segundo a Lei 8987, ela não está definindo o que é serviço público, ela define o que é serviço público adequado. Daqui a pouco a gente vai ver o que é um serviço público adequado, adjetivado aí pela palavra adequado. Nesse momento a gente quer focar só na expressão serviço público. Agora toma cuidado, não tem norma falando o que é serviço público, mas tem norma falando o que é serviço público adequado. Na hora certa anota essa regra, só estou antecipando ela um pouco. Quando as leis não explicam a regra do direito administrativo para nós, qual é a fonte que a gente recorre para entender o que é aquela regra? Vamos lá, quais são as fontes do direito administrativo? Tem lei, jurisprudência, doutrina, costume. Se a lei não explicou a norma para mim, qual que é a fonte que vai explicar? Qual que é a fonte dos professores? Não é professor que explica as coisas? Doutrina, com certeza. Então a doutrina ficou com o encargo de definir o que é serviço público. Doutrinador é muito fanfarrão, doutrinador é tudo, devia ser comediante, o cara que escreve a doutrina de direito administrativo. Olha o que o cara me fez aqui, o doutrinador, ele dividiu o serviço público em dois grupos. Ele falou assim, tem o serviço público em sentido amplo e tem o serviço público em sentido estrito. Ele querendo ajudar, ele está tentando explicar para nós a coisa. Aí ele coloca, serviço público em sentido amplo é qualquer função pública. Qualquer função pública. Com base nessa definição ampla aqui, vamos lá. Poder de polícia é função pública? Sim. Então, o poder de polícia se enquadra como serviço público. A atividade legislativa, fazer uma lei é uma função pública? Então, enquadra como serviço público. A atuação do Ministério Público, tudo vai enquadrar como serviço público. O trabalho de um mesário na eleição vai ser um serviço público, porque ele está exercendo a função pública. É claro que o serviço público em sentido estrito, né, tem uma definição diferente. Se serviço público em sentido amplo é qualquer função pública, serviço público em sentido estrito vai ser o quê? Somente algumas funções públicas. Simples assim. Somente algumas funções públicas. Que resposta vaga, né? Numa redação até que ficava legal para você meter o gambeleixo. Pelo critério amplo, qualquer função pública. Pelo critério estrito, apenas algumas funções públicas. Tá, mas quais funções públicas vão se enquadrar como serviço público com base nesse critério estrito? Não ficou essa lacuna? Então a gente tem que resolver essa lacuna. Somente vai ser serviço público as funções públicas que se enquadrarem em 3 elementos que vão definir o que é um serviço público. Então aqui a gente vai colocar aqui depende dos elementos definidores do serviço público. Depende dos elementos definidores do serviço público. É claro que quando eu coloco a expressão serviço público aqui, eu estou automaticamente falando de serviço público em sentido estrito. Então vai ter aí alguns elementos que, se a função pública se enquadrar neles, essa função pública vai ser um serviço público. Aí pronto, adivinha qual é o próximo tópico que a gente vai ver? Elementos definidores do serviço público em sentido estrito. Ficou fácil.
A gente vai ter 3 elementos. Tem um elemento chamado de material ou objetivo. Tem o elemento formal ou orgânico, ou desculpa, formal não, subjetivo ou orgânico. E o elemento subjetivo. O objetivo já está aqui em cima, o elemento formal. Ai, 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 hein? Ai, 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 para. Então vamos lá, elemento material, objetivo, subjetivo, orgânico e formal. A função pública tem que se enquadrar nos 3 elementos ao mesmo tempo. O que fala cada elemento? Então vamos lá, primeiro elemento material. Vou colocar aqui um subtópico. Elemento material ou objetivo. Coloca no caderno de vocês. Segundo este elemento, somente é considerado serviço público atividades que quando usufruídas pelos usuários vírgula, lhes tragam utilidade ou comodidade. Lhes tragam utilidade ou comodidade. Pessoal, esse primeiro elemento, ele vai ser um filtrozinho. Ele vai excluir da noção de serviço público várias atividades praticadas pelo Estado, várias funções públicas. Olha só, com base nesse elemento, para algo ser serviço público, esse algo tem que ser uma atividade que vai trazer um benefício direto ou indireto para o usuário. O usuário, ele vai ter que sentir assim, isso foi bom para mim de alguma forma. Se o serviço prestado pelo Estado não traz utilidade nem comodidade direta para o usuário, não é mais serviço público. Aí vamos lá, o poder de polícia. Ele leva utilidade ou comodidade para o usuário do serviço público? Quem é o usuário do serviço do poder de polícia? É a pessoa que está tendo seus direitos limitados. Limitar direito, se eu pensar só em mim na hora, eu queria dirigir meu carro a 1000 km por hora, mas a via exige que eu dirija ele a 40 km por hora. Isso está sendo legal ou está sendo chato do meu ponto de vista individual? Está sendo chato, não está me trazendo utilidade ou comodidade de forma direta. Estacionei meu carro onde eu quis, onde eu estacionei ele? Em cima de uma faixa de pedestre num cruzamento. Que loucura isso, né? Detalhe, não coloquei na beira da calçada não, estacionei no meio da rua mesmo. Eu tava andando com ele no meio da rua, eu vi uma loja que eu queria comprar um negócio, eu desliguei meu carro, travei e deixei ele ali, atrapalhando o trânsito, porque era o que eu queria fazer. Veio o puto do fiscal de trânsito, me multou, apreendeu o meu veículo. Isso me trouxe utilidade ou comodidade? Não, mas quem mandou fazer essa babaquice, né? Ferro em mim. Então, com base nesse critério, o poder de polícia é um exemplo de atividade pública que é excluída da noção
de serviço público. Além do poder de polícia, tem outros casos. Então vamos colocar aí o que vai ficar excluído da noção de serviço público. Coloca assim, este critério exclui da noção de serviço público. Este critério exclui da noção de serviço público as atividades judiciais, vírgula, legislativas, vírgula, o poder de polícia, vírgula, as obras públicas, e as atividades meio do Estado. Indo por partes aí, primeiro a gente falou em poder judiciário. Se eu não lembrar de tudo, vocês me ajudam, vocês anotarem para me ajudar. Então a gente falou o poder judiciário. O poder judiciário, ele julga conflitos entre partes. Ele vai tomar uma decisão que vai agradar uma pessoa e vai desagradar outra. Então ele não vai tomar uma decisão que beneficia todo mundo. Alguém vai ganhar, alguém vai perder. E a atividade legislativa? A atividade legislativa é lei. Lei, ela serve para limitar a nossa liberdade, ela serve para criar tributo para a gente pagar. Tem até uma ou outra lei que cria direito, mas em regra a lei ela traz prejuízo, essa é a verdade. Então a lei nem sempre gera uma utilidade para a pessoa que tem que obedecer à lei. O poder de polícia eu já expliquei, uma obra pública. Estão fazendo uma obra pública, por exemplo, estão construindo um hospital público. Eu tenho plano de saúde, ou melhor, enquanto está construindo aquele hospital, dá para alguém usar ele? Se não dá para usar aquilo naquele momento da construção, não traz utilidade ou comodidade. Depois que o hospital está pronto, que ele entrou em funcionamento, aí a gente vai ter um serviço de saúde sendo prestado ali. Esse serviço de saúde traz utilidade ou comodidade para quem recebe, mas a obra pública em si não. Além de obra pública, a gente anotou o quê? Atividade meio. O que é a atividade meio do Estado? É a administração de recursos humanos, administração de recursos financeiros, de recursos materiais. Vamos lá, no hospital público, tem um setor de RH? Sim. Já ouviram alguém falar, o cidadão está machucado, ele foi vítima de um acidente. Aí ele vai no hospital para ser atendido. Ele vai ser atendido pelo setor de RH? Não. Então o setor de RH presta um serviço para quem? Para o cidadão ou para o próprio hospital? Para o próprio hospital. As atividades meio são atividades que atendem o próprio Estado e não os administrados. Então não entra como serviço público. Moral da história, o que sobrou como serviço público depois desse critério? Sobrou como serviço público atividades que o Estado tem a titularidade e que ele explora economicamente, como por exemplo serviços de telecomunicação, internet, telefonia móvel, serviço de transporte público, desde ônibus a avião, táxi, serviço de iluminação pública, serviço de iluminação residencial, água encanada, esses aí sobraram como serviço público. E além desses, também sobraram como serviços públicos, serviços relacionados aos direitos fundamentais sociais, saúde, educação, previdência. Vamos lá, pegar esses três exemplos. Saúde, educação e previdência não traz uma utilidade ou comodidade para quem usa? Sim. Então vamos anotar isso aí. Coloca assim,
Após este critério, somente é considerado serviço público os serviços relacionados à atividade econômica. Isso aí pensa em dinheiro, pessoal, coloca um cifrão do lado. Os serviços relacionados à atividade econômica e os serviços relacionados aos direitos fundamentais sociais. Então, como que ficou? Após esse critério, só é serviço público, serviço relacionado à atividade econômica e aos direitos fundamentais sociais. Uma observação: quer saber o que é direito fundamental social? Vai para o artigo 6º da Constituição Federal. Outra observação: o artigo 6º da Constituição Federal sofreu uma emenda recente que colocou o transporte público como direito fundamental social. Isso aí traz um probleminha para a gente. Porque quando a gente terminar de ver todos os critérios, os 3, a gente vai ver que serviço relacionado a direito fundamental social não enquadra mais como serviço público. Ele vai ser excluído uma hora aí da nossa definição de serviço público em sentido estrito. Mas está escrito lá na Constituição que serviço de transporte público é serviço social. Então ele não seria serviço público em sentido estrito, mas ele é considerado serviço público em sentido estrito. E olha o absurdo, vamos lá. Os serviços relacionados ao artigo 6º da Constituição, a prestação deles não é dever do Estado? Sim. Se é dever do Estado, o Estado só vai prestar para quem paga? Não, ele tem que prestar para todo mundo. Continuando, para a gente pegar o transporte público é de graça? Não. Eu acredito que quem criou a emenda constitucional que colocou transporte público como direito fundamental social não parou para pensar que o transporte público é cobrado do usuário. A pessoa que fez isso, ela deveria ter colocado junto com a emenda uma observação de que a partir daquela data em diante, o serviço de transporte público deveria ser prestado de forma gratuita. E quem ia bancar isso, sei lá, faz uma máquina de dinheiro para bancar o concessionário que presta esse tipo de serviço aí. Bom, a gente viu o primeiro critério, primeiro elemento. Agora vamos para o elemento subjetivo ou orgânico. Elemento subjetivo ou orgânico. Coloca assim: por este critério, somente é considerado serviço público. Por este critério, somente é considerado serviço público atividades cuja titularidade
é do Estado. Atividades cuja titularidade é do Estado. Então, olha só, aproveitar aqui já e fazendo a relação. Elemento material objetivo. Ele fala que serviço público é atividade que gera utilidade ou comodidade. O usuário entende que aquilo melhora a vida dele. Por que que sobrou aí serviço relacionado à atividade econômica como serviço público? Água encanada, é bom ou é ruim? É bom. Internet, nem se fala, né? Tá de sacanagem, né? A internet mudou a história do mundo. Que negócio legal a tal da internet. Imagina ficar um dia sem internet, pessoal, o dia inteiro sem internet. Vai dar vontade de se matar, né? Na cadeia, às vezes, a gente passa assim, lá um dia inteiro sem internet. Transporte público, falar a verdade agora, é bom ou é ruim? Imagina você pegar o busão, 7 horas da manhã, aquele busão lotado, né? Tem que tomar cuidado porque tem aqueles filha da puta que entra no busão cheio de maldade lá, né? Vai, encoxa a moça, encoxa o cara, né? Esse filha da... Eu vou começar a pegar busão só para bater num cara que faz um negócio desse aí, que é um safado. O busão, mesmo nessas condições, ele é bom ou é ruim? Ele é bom. Se você precisa, imagina como que ia ser sem ele. Então é bom. Traz utilidade ou comodidade. Saúde e educação, nem se fala. O elemento subjetivo ou orgânico, ele fala que essa atividade é de titularidade do Estado. Então ele quer saber quem é o sujeito, ó, lembrando que a palavra subjetivo deriva de sujeito, quem é o sujeito titular da prestação do serviço público. Após esse critério, pessoal, os serviços relacionados aos direitos fundamentais sociais vão ser excluídos da noção de serviço público. Por que que serviço relacionado a direito fundamental social vai ser excluído? Adivinha por quê? Porque eles não são de titularidade do Estado. Serviço relacionado a direito fundamental social é dever do Estado, mas eles podem ser livremente explorados pela iniciativa privada. Qualquer particular pode procurar aí um órgão público pedindo para abrir um hospital público, hospital privado, né, hospital particular. Qualquer particular pode procurar o Estado para pedir uma autorização para abrir uma escola privada. O Estado não é o dono desse tipo de serviço. O Estado só é dono dos serviços relacionados à atividade econômica. Quando envolve dinheiro na parada, o Estado é o dono da coisa. Quando não envolve dinheiro na parada, o Estado ele simplesmente também presta a coisa, mas ele não é o titular do serviço. Então vamos colocar aí que após este critério, os serviços relacionados aos direitos fundamentais sociais, serviços relacionados aos direitos fundamentais sociais, são excluídos da noção de serviço público. E serviço público, vírgula, sobrando apenas os serviços relacionados à atividade econômica.
sobrando apenas os serviços relacionados à atividade econômica. Pessoal, olha só. Vamos lembrar aí do começo do curso. Um particular, uma empresa privada, ela pode prestar um serviço público? Por exemplo, internet. Inclusive é assim que é feito na prática, né? A gente tem empresas privadas prestando esse tipo de serviço. O particular que presta esse tipo de serviço, ele pode ser titular do serviço que ele presta? Não. A titularidade do serviço público é sempre do Estado. Aí tem questão que manda da seguinte forma: a titularidade do serviço público é sempre do Estado. Logo, o particular não pode prestar serviço público. Está errado. Ou então fala: o serviço público pode ter a sua titularidade transferida ao particular. Errado. A titularidade do serviço público não vai ser transferida ao particular. Então a gente vai anotar uma observação falando sobre isso. Coloca uma observação aí. Observação. O serviço público pode ter a sua execução. O serviço público pode ter a sua execução delegada a particulares. Vírgula. Mas não a sua titularidade. Mas não a sua titularidade. E por fim a gente tem o elemento formal. O elemento formal, ele vai descrever a forma que o serviço público deve ser prestado. Ele fala que o serviço público deve ser prestado sob um regime jurídico. Regime jurídico de direito público ou especial. Ou seja, regime jurídico de direito público está certo. Regime jurídico especial está certo. O que está errado falar aqui em relação ao regime jurídico da prestação do serviço público? Que o regime é privado. Não tem prestação de serviço público sob regime privado. Ou é regime jurídico de direito público ou é regime jurídico especial. Regime jurídico privado, não. Bom, olha como que pode aparecer questão falando desses elementos aí em prova. A definição de serviço público depende de 3 elementos, sendo o elemento material aquele que define que a titularidade do serviço é do Estado. Tá certo ou errado? Errado, inverter a coisa. Elemento material fala em utilidade ou comodidade. Elemento que fala em titularidade do serviço é o elemento subjetivo ou orgânico. O elemento formal é o mais fácil, né? Ele vai fazer referência ao regime jurídico, a forma de prestação do serviço público. Então memoriza o que cada elemento desse fala, o mínimo de cada elemento. O mínimo é o que eu coloquei aqui no quadro. E com base nesses elementos, dá para a gente montar a nossa própria definição de serviço público em sentido estrito. Olha como que ficaria. Serviço público em sentido estrito depende dos elementos definidores, certo? Então, serviço público em sentido estrito é toda a atividade que traga utilidade ou comodidade aos usuários, que seja de titularidade do Estado, mas que pode ter a sua execução delegada a particulares, e essa atividade é prestada sob regime jurídico de direito público ou especial.
a gente emendou tudo e a gente montou um conceito de serviço público em sentido estrito. Difícil cair em prova esse conceito montadinho assim. O que geralmente cai é a questão cobrando aí o que cada elemento significa. Mas se eu sei o que é cada elemento desse, se eu sei o que eles significam, eu monto um conceito de serviço público em sentido estrito facinho. Essa regrinha é meio chata, né não? Isso aqui é chato, isso aqui é pauleira. Agora fica fácil, tá chegando a hora do intervalo, né? Tomar café. Ah, pensei que ia ficar fácil, que a matéria ia ficar fácil. Não, vai ficar fácil porque é hora do café, pô. Conceito de serviço público adequado. Eu falei no começo aqui do assunto que não tem nenhuma lei falando o que é serviço público, mas que tem uma lei falando o que é serviço público adequado. Essa regra aqui, ela aparece no parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 8.987 de 95. Meu Deus do céu, que feio que ficou. Já é feio naturalmente. Vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 8.987 de 95. Essa lei fala o seguinte: serviço público adequado é aquele que satisfaz os seguintes requisitos. Dois pontos. Aí, como requisito do serviço público adequado, a gente vai ter a regularidade, a continuidade, a segurança. Aqui quem sabe pode assoprar mesmo, viu? Porque dá um medo de esquecer alguma coisa na hora. A eficiência, a atualidade, a generalidade. Vou continuar aqui do lado. A cortesia na prestação, e a modicidade das tarifas. Então, olha só, serviço público adequado é o que satisfaz 8 requisitos. Aí é decoreba daqui para frente. Primeiro tem que decorar, depois tem que saber o que significa. Ou então, primeiro tem que saber o que significa e depois tem que decorar. É que nem aquele negócio, Tostine vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Não interessa, né? A ordem dos tratores não vai alterar o viaduto aqui. O que interessa é que tem que saber os dois, pessoal. Esses requisitos aqui, eles também são chamados de princípios orientadores da prestação do serviço público. Então, além do serviço público ter que respeitar tudo quanto é princípio que a gente já viu para trás, ele vai ter que respeitar esses 8 princípios aqui. Então, vou colocar aqui princípios orientadores da prestação do serviço público. São todos os 8. Pode decorar tudo. Vamos lá, o significado deles. Pessoal, o significado deles eu vou explicar, mas eu não vou dar tempo de anotar no caderno aí, porque senão a gente vai perder um tempão só definindo isso. E no material que eu disponibilizei na internet está tudo lá. É tudo significado curtinho, é tudo bem simples.
O nome mesmo ele é muito autoexplicativo em relação ao significado. Então, primeiro, regularidade. Fala que o serviço regular é aquele que atende com adequação às necessidades do usuário. Por exemplo, internet. Internet é o melhor exemplo. Fui contratar o serviço de internet para minha casa e tinha vários pacotes. Tinha um pacote de 1 mega, tinha o de 5 mega, 10 mega, 15 mega, 30 mega, 100 mega, 1 milhão de mega. Eu sou foda pra caralho, eu falei, eu vou contratar o pacote de 10 mega, né? Tô arrebentando, né? Pá, moleque. É o terceiro aí da hierarquia, né? 1, 5, 10, pá. Aí beleza, todo animadão com a minha internet de 10 mega, fui tentar fazer um download pirata de um filme para eu assistir e o download travado, o download não ia. Peraí, antes eu tinha internet de 1 mega e eu fazia esse download aqui em 1 hora. Agora eu tô com a internet de 10 mega e o download já tem 3 horas que eu tô tentando fazer e não faz, né? Aí eu ligo para um técnico de internet, ele fala assim para mim, ó cara, entra no site que verifica a velocidade da tua internet para ver como que tá. Aí eu entro lá no site da velocidade e vejo que a velocidade que está chegando é muito menor do que aquela que eu contratei. Se eu contratei X velocidade e a velocidade está menor, então essa internet não está satisfazendo com adequação às minhas necessidades, é ou não é? O que eu faço? Eu ligo na empresa de internet para reclamar. Aí o atendente, né, a pessoa que vem me atender, que tem que me atender com cortesia, que eu sou um usuário do serviço, pega e fala assim para mim, com toda a educação do mundo, olha, senhor Robson, realmente está havendo um problema técnico aí na sua área. Já ouviram algo assim? É capaz de alguém já ter ouvido. Está havendo um problema técnico aí na sua área e infelizmente esse problema vai demorar ainda uns 2 meses para ser sanado. Então eu vou fazer aqui uma proposta para o senhor para a gente diminuir o prejuízo do senhor. Eu faço tua proposta, vamos ver. Ela fala assim, durante o dia, das 6 horas da manhã até meia-noite, a internet vai chegar devagar mesmo, não tem o que fazer. Mas eu prometo que da meia-noite até as 6 horas da manhã, a tua internet vai chegar na velocidade de 1 milhão de mega. Aí eu, tá, legal, né? Geralmente da meia-noite às 6 eu tô dormindo. O que isso vai mudar na minha vida? O que isso vai trazer de benefício para mim? Isso aí não cola, não. Então, prestar um serviço regular é prestar o serviço de forma linear, sempre chegando à velocidade contratada. Nem mandar mais, nem mandar menos daquilo que o usuário contratou. Bem simples a ideia. Quanto tempo, Carneirinho? 30 segundos. 30 segundos. Como falta só 30 segundos, eu deixo para falar dos demais princípios aí depois do intervalo, pessoal. Vamos agora pegar, tomar aquele cafezinho, até porque o assunto é pesado, na verdade. Vamos tomar um cafezão para a gente continuar com tudo aí. Não quero saber depois do intervalo, pessoal. Até o Carneirinho hoje tá meio... Pô, meu, a gente tinha que pagar a flexão de braço aqui para vocês animar, viu? Até daqui a pouco, pessoal.